Fala, meus irmãos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Mais uma vez viemos aí que colaborar, né? Com um pouco de conhecimento. Hoje é exatamente dia 24 de dezembro, provavelmente umas 11 horas da manhã. Não estou com o celular aqui. Só confirmar. 11h36. Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais enfático, sabe? Sobre os nossos guardiões, sobre a nossa fé, sobre a nossa crença. Então eu espero que você tenha paciência para entender o significado do canal de Desvendando Sagrado, o significado de tudo que eu venho fazendo, tudo que eu venho falando durante todo esse tempo. Chega no final do ano, a gente começa a entrar num meio que reflexão, né? Quem eu sou, para onde eu vou, quem eu serei, né? E hoje eu optei em vir para um lugar mais tranquilo. Lugar tranquilo. Eu estou próximo a uma vila em que ela foi totalmente construída com muito sangue, muita luta, mas ao mesmo tempo, né, uma parte muito estranha da história, né, muito desumana. Aqui foi um dos últimos lugares onde fizeram a queima das bruxas, antes de sair essa lei, né, antes que teve um rei que descobriu que um rei que a sua esposa começou a mexer com a arte da bruxaria, né? E ele decretou que para parar a caçada das bruxas. Mas, babá, o que é bruxa? Vamos conversar um pouquinho. Vem cá. Primeiramente, para vocês entenderem o que é bruxo, o que é estipulado como bruxo. Eu esqueci um pequeno detalhe. Eu poderia pausar, mas bora. Meu cigarro. O que é bruxo? Na época lá atrás, no século 13, 14, 15, 16, tudo aquilo que não era de conforme com a Igreja Católica, os mesmos eram chamados de hereges, né? Era chamado de hereges. Esses sendo hereges, né? Eles não seguiam o que a Igreja Católica mandava. Eles não seguiam o que a Bíblia, né? Na realidade não tinha Bíblia nessa época, era a Igreja Católica, era o Papa, era o Rei, né? E eram chamados, esses que não seguiam, né? O que a Igreja Católica mandava era bruxo, né? Uma rezadeira era bruxa, né? Uma mulher que morava sozinha, que a maioria das bruxas que foram queimadas, que foram torturadas, né? E bruxos também. Todos aqueles que eram pobres, né? Pequenos camponeses, alfaiates, né? Eu estou aqui na Vila dos Alfaiates. E esses eram pequenos. O castelo até que tem lá em cima, eu tirei foto dele, ele está se deteriorando. Então estão reformando o castelo. E é um castelo do século 17. Não é velho. Fui em castelo aí do século de 1200, né? E tá inteiro. Nunca passou por uma reforma. Mas tudo que era humilde, vamos voltar, tudo que era humilde não era tratado como coisa boa pela realeza, pelos reis, pelos padres. Então qualquer um que não era a favor da igreja era bruxo. Como é que são chamados em Portugal pessoas que não são católicas e trabalham com os elementos como água, vento, ar, né? Fogo, terra? Bruxos. Se fosse há um tempo atrás, nós seríamos perseguidos, queimados, por sermos bruxos. Mas, Júnior, o que essa questão de bruxo tem a ver com a questão de Pombogira, Exu? Vamos lá. Você acreditaria
Se o cara que tem que te salvar é um pequeno alfaiate, que o cara que vai abrir seus caminhos é um camponês que cuidava de ovelhas, o que você acha? Você acreditaria que o seu super-herói seria apenas uma costureira? Uma dona de casa? Uma moça que tratava das pessoas com sua arte medicinal, já que a arte medicinal não convencional, né? Já que os médicos procuravam, tinham médicos que procuravam essas. Assim vem a história também de Bruxa de Arruda, que nós vamos lá essa semana. A Bruxa de Arruda era especialista em curar doenças e tirar mal olhado. Bruxa de Arruda. Ela trabalhava muito com galhos, água, terra e sempre com uma folhinha de arruda. Essa é a história, uma das mais poderosas bruxas feiticeiras de Portugal. É igual a história de Évora. Évora, o pacto que ela tinha era de eternidade. E a alma dela, até hoje, sai pulando de corpo para corpo. Aquela que ela escolhe, seja mulher ou homem. Mas, diferente da Bruxa de Arruda, acho que não lembro a Dona Loura. Quando eu chegar lá, vou contar direito a história dela. Ela teve filhos, um total de 16 filhos, e deixou para 5, só as mulheres. A arte da magia que ela tinha. Ela conseguia ver no azeite, ela pegava água, botava azeite, conseguia ver a letra da doença que a pessoa tinha. Então isso, para o catolicismo, isso era terrível, era muita perseguição. Por ser perseguidos, eles já saíram da França, por ser perseguidos, eles já tinham saído da Península Ibérica, que Portugal, acho que surge, se não me engano, nos meados do século XII, e a Espanha vem depois, né? Então, a Península Ibérica, a Espanha vem bem depois, né? E essas fogem para alguns lugares, tentando fugir da Santa Inquisição, das perseguições, né? A Santa Inquisição foi a verdadeira caça às bruxas mesmo. Não era católico, entrava na sua casa, matava tudo. Matava sua família e ainda pegava e te queimava em Praça Viva. A praça ali tem esses vestígios. Eu tirei foto lá. De seres que foram queimados. Tudo em nome de uma crença em Jesus Cristo. Mesmo que as pessoas falam, Jesus não tem nada a ver com isso, meu Exu, minha pombogira também não tem nada a ver com isso, e eles também assumem a responsabilidade dentro das igrejas, que eles são a desgraça que está acontecendo na sua vida amorosa, financeira. Dentro de templos religiosos como o Candomblé também, Umbanda, que o Exu, né, por ele não beber cachaça, por ele não comer padê, você não tem caminho. A culpa é dele. Então, é culpa de Jesus também que essas mulheres foram queimadas, crianças torturadas, maridos mortos. Quem se convertia durante aquele meio tinha o poder de ser abençoado. Ele seria abençoado pelo Padre, mas seria queimado de qualquer forma para que a alma dele fosse para o céu. Então elas fogem de vários cantos do mundo. O povo conta sobre a história de Évora, que ela era uma bruxa que passeou pelo mundo, ela saiu fugindo de cada canto, né? Poderosíssima. E algumas dessas mulheres, alguns homens, fogem, se casam e vão para o local onde é uma extensão de Portugal, que é o Brasil. O Brasil é uma extensão de Portugal. Aprendendo alguns dialetos aqui, as etimologias das palavras, o engraçado é que o carioca ele dá uma puxada no X, né? Dá uma puxada no X. E se você vê o português falando, é a mesma coisa. Algumas palavras como
Olha que coisa. Você vai achar que é palavrão. Mas comi ontem, um bacalhau com grelos. Bacalhau com grelos. Grelo? Grelo. O que é grelo em Portugal, Júnior? É uma folha, é igual couve. É couve. Grelos. Incrivelmente, uma da parte da história dessa palavra, grelos, ela é muito utilizada, né, espalhada pelo Brasil, lá lógico que tem a diáspora, né, nunca a gente consegue saber, na mistura de culturas, a gente nunca sabe de onde corretamente sai, né? Mas ela é muito utilizada no Rio de Janeiro. Um estado, né, muito influenciado pela cultura portuguesa, no seu sotaque, na sua forma de lidar. O carioca, ele é bem... né? É igual o português também. O português é meio, sei lá, meio turrão, né? Meio turrão. Meio turrão, meio burrão, sabe? É sério mesmo, papo sério. O povo, para entender, é complicado. E o carioca também tem essa mesma descendência. Assim a gente entra na fase aí, no canal Desvendando Sagrado, de descobrir sobre quem é Exu e Pombogira. Você entende o porquê deles ter vindo da Europa. Dona Maria Mulambo, Dona Maria Farrapo, Maria Padilha, né? Dona Sete Saias, Dona Figueira. Tem um bairro da Figueira aqui, fala de uma bruxa. Uma mulher que cuidava de pessoas. Essa mulher, ela deixa um legado para os seus descendentes. Esse cara que era feiticeiro, que era bruxo, deixa um legado para os seus descendentes. E na mistura de culturas, foram se agregando coisas dentro dessa cultura e esquecendo outras. Uma coisa que vocês têm que entender, meus irmãos, o que eu vim fazer aqui, eu não vim para ganhar dinheiro. Vim para comprar uma roupa maneira. Tô com o meu Air Jordan, entendeu? Tô de Chicago Bulls, tô quase um Michael Jordan, né? Vim para comprar um negócio que eu, às vezes, não tinha condições aí de comprar no Brasil. Era muito pesado. De repente você pagar aí 3 mil num Jordan aqui. Eu paguei mais barato, né? Mas eu vim aqui para aprender, para sentir essa sensação de saber da onde que saiu, para poder ter peso na minha palavra quando eu falar. Eu já fui em Portugal, já fui na Espanha, já fui na França, eu já fui, entendeu? Eu passei por sítios europeus procurando sempre vestígios de magia, de ocultismo. Évora, ela foi poderosíssima, não foi porque foi uma pombogira, porque é uma pombogira, porque ela foi estudar. Ela estudava. A passagem de Évora no Egito. Por que você acha que eu falo que eu vou para o Egito? A passagem de Évora pela... pelo povo celta lá, nórdico. Esqueci o nome do local. Normandia, não é Normandia. A passagem de Évora, em todos os lugares, ela sempre na procura de estudar. O engraçado é que, se você parar para pensar, quem não sabia ler era pobre. E como é que ela sabia ler? E como São Cipriano sabia ler? Porque São Cipriano há relatos de bibliotecas dele espalhadas pelo mundo. E aí você compra um livro de São Cipriano, capa preta, né, com as letras douradas, achando que esse livro é a maior magia dele, mas ele tinha uma biblioteca de conhecimento, ele ia para cada canto que ele ia, ele absorvendo. Não é à toa que ele foi ao encontro de Évora. Encontro dessa bruxa. São Cipriano ficou tão bolado com o dom dele, que quando ele tentou fazer algo para alguém, não conseguiu, e quando ele foi ver, viu essa pessoa iluminada. Por isso que ele virou santo. O santo dos ocultistas, dos bruxos, dos feiticeiros. Mas ele foi Ele foi canonizado como santo da Igreja Católica. Restos mortais dele se encontram na cidade, se não me engano, de Olmedo, na Espanha. Restos mortais dele. Ele se tornou um santo, mas ele foi o maior bruxo. Mas quando ele viu que ele tentou fazer macumba para alguém e não conseguiu,
Ele quis saber o que protegia aquela pessoa e descobriu que essa... É Juscelina, não? É com J o nome dela. E ele foi até o encontro dela e descobriu que ela era cristã. Virgem. Devota ao cristianismo. E ele não ficou à vontade. Ele tinha que saber o porquê. Se então existia magia maior do que a dele, essa é a história real de São Cipriano, que ninguém gosta de contar. Ele não é são porque ele foi um grande feiticeiro, ele é são porque ele se converteu ao cristianismo. E esse é meu medo. Esse é meu medo que você, que eu, que a gente caia na mesmice e daqui a pouco você não entende que existe agora existem forças superiores, uma à outra. E daqui a pouco você também faça igual São Cipriano, se converta. Ou que você faça igual Évora, que a história dela que fala, não, ela foi lá e decapitaram ela. Mentira. Ela fez a consulta oracular dela, ela descobriu que ela seria pega naquela noite. Então, durante um ritual dela, de Évora, um ritual dela que ela estava fazendo para poder conseguir fugir, pegou fogo a casa dela. Mas mesmo assim, pegaram lá, encontraram o corpo dela meio que queimado, ela morreu também pela asfixia e queimada um pouco. Ela errou, ela errou na magia dela. Sabia disso não? Estuda, porra. Ela errou na magia dela, pegou fogo e morreu. Mesmo assim, quando chegaram os soldados, os cristãos, na busca dela, na caça dela, pegaram e penduraram ela dentro da casa dela. Ela foi deixada lá para os bichos comer ela. Mas antes de morrer, dizem, né? Porque após a pessoa morrer, ela não escreveu nada, pegou fogo em tudo. Né? As filhas que ela tinha, os descendentes que ela deixou, né? Falou que a mesma, o pacto que ela tinha com um demônio, que ela foi atrás da Goetia, ela era ela cultuava alguns seres da Goetia, que eu vou falar, quando chegar lá em Évora, eu vou falar o nome desses seres da Goetia, os grandes demônios, né? E num desses demônios deu para ela a vida eterna. Mas a vida eterna dela não é viver aqui eternamente. Até porque quando ela faz esse pacto com um desses demônios da Goetia, ela já era bem velha, já tinha os seus 70 anos. A aparência dela era uma bruxa que não se cuidava, já era uma mulher, uma senhora. Né? Então, para vocês entenderem, ela se perdeu na sua magia, morreu. E hoje, pelo pacto dela de vida eterna, agora a alma dela fica pulando de corpo em corpo. Né? Corpos que estão prestes a morrer, entendeu? Ela vem e pum. Ela e os espíritos que ela também deixa, né? Seguidores. Porque nenhum espírito trabalha sozinho. Mulamba não trabalha sozinho. Nossa, mano, não acredito que... Porra, meus dedos tá congelando aqui de novo. Tá muito frio aqui onde eu tô. Ai, rapaz. Deixa eu botar no bolso. Então, só para vocês entenderem. Ela morreu por se perder na sua magia. São Cipriano, poderosíssimo, mas quando bateu de frente com a menina... É sério, isso é história mesmo. Isso é história verídica. Não é o conto de fada de livros. Não é livro brasileiro explicando sobre coisas da Europa. Mesmo que a pessoa tenha ido. A história ela é muito complexa. E a minha intenção fazendo esses tipos de vídeo é tentar trazer elucidação para você parar de se agarrar à fantasia. Se agarrar à fantasia. Para de esperar que Maria Padilha, rainha da Sete Cruzilhada, lá de Sevilha, ela é a sua rainha. Não, o espírito que você cultua é um ancestral seu, que é ligado a outro, que é ligado naquela primeira. Que a história nada mais é do que a história de pessoas normais, que deixaram um legado. Uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. Eu não fui no túmulo de Padilha, porque nos meus estudos, nos meus laudos, né? Porra, cara, os restos mortais de Maria de Padilha não está dentro daquela cripta. Não está, mano.
Um livro brasileiro diz que ela foi para lá, que Dom Pedro, após ver que ela morreu tão jovem, levou ela para lá, mas mentira. Ela só foi designada como rainha após a morte de Dom Pedro. Ela morreu no convento. Os restos mortais dela estão nesse convento onde ela fundou. Não é Castilho e Leão, não. Acho que é Granada. Para você saber de Padilha, você tem que estudar em 3 lugares. O sítio de Castilho e Leão, Granada não, Omedo e Sevilha. Maria Padilha não vem de origem realeza. Ela casou escondido na cidade de Omedo. E após a morte, que foi lido o testamento de Dom Pedro, ele ressalta que ele é casado com Maria de Padilha, ele sempre sentiu grande amor por ela. Então, as histórias se bagunçam. Para você não se decepcionar com esse tipo de história, o canal vem ensinar para você se apegar ao seu antepassado, saiba quem é ele, que é tão importante quanto Dona Maria de Padilha. Não é à toa que ele está levando esse nome dela. Dona Maria Mulambo. A história dessa grande falange vem de Évora. A história do seu Tranca-Rua vem da Espanha. Do seu Marabô, Évora. Vocês estão entendendo? Seu João Caveira, Dona Tata Caveira, vem tudo dessa região de Évora. E se vocês não sabem, Évora não era nenhum nome. A cidade não leva o nome dessa bruxa. A bruxa que leva o nome da cidade. Para você fazer invocação, você tem que saber o nome dela completo. Mas o brasileiro gosta de romantismo. O ser humano gosta, né? Eu conversando aqui com os portugueses, né? E uma senhora falou para mim assim que nós brasileiros ensinamos eles um pouco a sorrir. Após vir a telenovela para cá. As novelas. Aqui tá passando novela Mandacaru, tá passando novela Pantanal, mas é o Pantanal primeiro, lá da Manchete. Tá passando também novela da Globo, antiga pra caralho. Tem um canal que só passa o dia inteiro novela, telenovela brasileira. Eles gostam de ver a nossa forma de a gente fingir que a gente é alegre. Porque pra eles a gente é um povo muito sorridente. E, literalmente a gente sorri mesmo. A gente aprendeu a sorrir pra vida, mesmo ela sendo ela puta com a gente ri pra ela. Porém, eles não sabem que a gente reclama pra caralho. A gente reclama do nosso planeta, da nossa terra. Nós reclamamos do nosso país. Não é à toa que a gente quer fugir de lá pra vir pra cá, achando que aqui você vai ser reconhecido. Tu vai chorar quando você vir pra cá. Vai chorar. O imigrante nunca é como aquele que nasceu na terra. O nativo. Ele é nunca como nativo. Nunca. Você pode ter até a documentação, mas você nunca será visto como nativo. É assim também que foram nossos deuses. Eles saíram da cidade deles por perseguição. Foram para outras cidades por perseguição. Até chegar no Brasil. A maioria dessas grandes pombogiras morreram no Brasil. Tem a história de uma que morreu no Brasil e veio trazida para cá. Vocês vão saber dela também. Então, antes da gente ir embora, vocês vão saber sobre essas histórias. E eu vou voltar lá em Sevilha. Eu tô levando uma pessoa, que é a mulher do Vitor, que fala espanhol, fala inglês, fala alemão, fala francês também. E nós vamos entrar na cripta. E vou mostrar para vocês que não há relatos de Maria de Padilha. O nome dela completo. Eu vou pegar o nome dela completo. Não há relato dela lá dentro enterrada. Lá está Dom Pedro. Lá está uma santa da Igreja Católica que não é Maria de Padilha. Aquela cripta toda bonita não é de Maria de Padilha. Me desculpem, mas é a realidade. Eu fiz uma chamada no Facebook. Eu fiquei até 3 e pouca da manhã
sem conseguir dormir, porque essa informação ficou martelando minha cabeça. E eu preciso ir lá. Pra mim ter propriedade. Ela fala assim, você nem foi lá. Então eu vou pisar lá, vamos pegar. Tem as traduções de quem tá lá. Só que tá em latim. Está em latim. E nós vamos pegar, vou tirar foto, pode tirar foto da descrição de quem são os restos mortais que estão dentro daquela catedral, que supostamente o nego fala que é de Padilha, porque não é. O único lugar na Espanha, em Sevilha, que fala sobre Padilha, em Sevilha, que fala sobre Padilha, é os banhos de Padilha. É o castelo real de Alcázar, em que ela herdou, ela ganhou, após a morte de Dom Pedro. Só que entra num complexo aí, porque dizem que ele fez aquele castelo para a morada dela. Só que ele já era casado. Ele já era casado. Se eu não me engano, com Dona Blanca, eu não lembro o nome. Eu vou lembrar. Ele já era casado. Então, os reis tinham suas amantes e tinha casas para elas, né? Castelos. Então, a história, ela meio que se mescla nessa parte, em que ele fez aquilo para ela e levava ela para lá escondida, porque não poderia, ela não era da realeza. Era diferente se ele casasse com uma princesa aqui e outra princesa ali. Não, ela era uma acompanhante. Então ela conseguiu, após aquele elixir que eu ensinei para vocês aqui no canal, aquele elixir que ela fez, ela conseguiu encantar Dom Pedro, enfeitiçar Dom Pedro, que ela não sabia fazer. Ela foi até atrás dos hereges em Granada para fazer essa magia. E após isso ele pegou, chamou ela para fazer o casamento, levou ela até essa capela, ela casou escondido com ele. Então ali ele foi e fez algo para ela. E depois ele declarou depois de morto, ele declarou que ela era rainha. Então, pode ser que na hora que ele viu ela se tomando banho, né, que o importante não é o banho, o importante é a magia, é o elixir. É a parada que ela fez. A magia que ela fez. Os conjuros que ela fez. Então, existem livros brasileiros que contam histórias. Nós somos bons em novela. Existem vários relatos de várias pessoas. Eu sou só mais um. E bem pequeno perante essas pessoas que falam de Maria de Padilha. Eu sei que uma coisa, os restos mortais dela não estão lá dentro. E nós vamos para lá. Eu sei que para alguns pode desmorecer a fé, mas a gente está só simplesmente trazendo a verdade, cara. Para você não perder seu tempo e gastar seu dinheirinho, para chegar no verão, eu vou para Sevilha porque eu vou lá pro túmulo de Maria de Padilha. Muita gente vai pensando que ela tá lá, mas ela não tá lá, porra. Não é à toa que você chega lá e fala assim, aonde fica o túmulo de Maria de Padilha? Pergunta. Chega em Sevilha e pergunta. Ninguém conhece nem Maria de Padilha. Não é Maria Padilha, Maria de Padilha, piorou. Maria de Padilha é poderosíssima no Brasil. E muito lembrada pelas meninas do convento onde ela fundou. Até porque foi lá que ela morreu. Ela morreu durante a peste. Durante a grande pandemia que houve. A peste bubônica. A peste negra, uma porra assim. E ela morreu lá dentro. E Dom Pedro já tinha morrido. Então Dom Pedro não reconheceu ela quando ela morreu. Reconheceu, ele fez o reconhecimento em testamento. E como é que ela se tornou tão poderosa no Brasil? É essa a parada. E como Dona Mulambo se tornou tão poderosa no Brasil? É essa a parada. Aqui, eles não eram ninguém. Aí, nossa. Não é à toa que nós brasileiros temos muito mais fé do que o restante do mundo. Nós temos muito mais fé do que o restante do mundo. Por isso que a maioria do mundo é católico, mas não é aquele católico, é católico porque foi batizado, nem vai para a igreja. Mas, se deixar, são quase ateus, não precisam de Deus. Eu vi um vídeo até que eu achei engraçado, o cara falando. Ele chega aqui em Portugal, você pode deixar qualquer coisa, é um lugar seguro. Né? Vocês podem falar assim, aqui em Portugal o povo fala assim, né? Até amanhã. Até amanhã. Vai dormir? Até amanhã. E no Brasil?
Até amanhã. Aí ele fala o quê? Se Deus quiser. Porque a tendência de tudo dá errado pra gente. Nós precisamos mais de Deus do que eles. Essa é a realidade. Nós temos uma forma diferente de cultuar qualquer parada. A gente investe, nossa, tudo aquilo que a gente tem chamado fé. E aí é uma dessas paradas que a pombogira ela tem muito mais poder na nossa terra. Nós temos mania de pegar o que é de fora e enaltecer. É o Exu do africano, é o orixá do africano, é a Wicca, né? É a Wicca. Wicca, a origem da Wicca, não lembro de onde que é. É a Goétia do Egito. E o nosso culto? Vamos lá. E a pagelança? E a encantaria? E os antigos feiticeiros que tinham na nossa terra? Os índios. Toda vez que eu vim trazer agora um vídeo a partir de agora, é como um relato histórico. Mas não se apegue a isso para você achar que é esse vídeo que vai fazer você ter fé. É esse vídeo que vai fazer sua vida andar. Não. O que faz andar é você se conectar melhor a essa entidade, a essa divindade. Você se conectar melhor à sua pombogira, ao seu Exu, ao seu caboclo, ao seu boiadeiro, ao seu orixá. Então a gente procura fundamento para isso. Mas para eu poder ter base de fundamento, eu tenho fundamento. Mas a base, da onde que surgiu, eu tenho que saber da onde. Porque aqui não sabe nada de Exu e pombogira. E ainda o que trazem para cá é fantasia. Quando os caras fazem aqui. Agora tem os brasileiros que vêm e trazem para cá. Por quê? Já que Dona Maria Padilha é poderosa, tem que ter assentamento igual a gente faz no Brasil. Tem que ter aqui. Não, não tem. Aí, esses sigilos, né? Esses conjuros que vai no assentamento, isso é uma parada todinha voltada de outros cultos. De outros cultos. Mas nós vamos falar sobre isso. Sobre os reinos, sobre falange, sobre sigilos, conjuros, que isso faz tudo parte do que é um ferro de Exu, é um ponto de Exu, é uma fava. Quer ver? Eu vou deixar aqui para vocês aqui só pesquisar. Você já viu aquela fava que a gente usa em Exu, em pombogira e em Bara também, que é unha de Exu? É um negocinho assim que parece até uma cabecinha de uma cobra seca. Eu não tenho aqui no carro para mostrar para vocês. Aquilo não é africano nem brasileiro. Você vai encontrar aquilo ali na internet como headbat, cabeça de morcego. Pesquisa. E isso é usado dentro do culto de Bara, do culto de Exu, né? Bara, que o pessoal do Candomblé usa, eu uso, tá? É usado dentro do culto de Exu, pombogira. Procura saber a origem disso aí pra você ver. E por que a gente usa? 2023 vai ser o ano do fundamento. O ano em que a gente vai falar fava por fava, ebó por ebó. Aí vou parar de falar sobre a Exu e pombogira, e sim como fazer, como moldar. Mas para isso você tem que saber como. Para que serve o sistema de conjuramento? Para que serve os sigilos? Para que serve ponto riscado? Para que serve tudo isso? Porque o Exu tem que, dentro da Umbanda antigamente, tinha que riscar seu ponto. E hoje não precisa mais. Vocês não sabem o que é o perigo, rapaz, de vocês conjurar ali, fazer o ponto riscado, botar o assentamento em cima daquilo. Vocês não têm noção do que é isso, rapaz. São coisas que a gente, nem tudo que a gente sabe, a gente fala. A gente sabe tudo que a gente fala, mas nem tudo que a gente sabe, a gente fala. Mas 2023 vai ser esse ano. Vai ser o ano para você poder aprender tintim por tintim de cada coisa. Membros, pode renovar sua assinatura aí. Vocês vão gostar. Vou mudar muito. Eu preciso mudar, preciso me desacelerar algumas coisas, entendeu? Eu preciso fazer isso, fazer aquilo devagarzinho. Eu quero voltar àquele Júnior que eu era, lá atrás. Em que eu ia comprar o material, sentia o material, que eu ia atrás, um por um, sabe? Nada em grande, em produção. Não, não, não. Conseguimos quantidade, agora está na hora de qualidade. Simples assim.
A minha meta de 100 mil já bati. Pronto. Agora, pegar esses 100 mil e, ó, peneirar. Desses 100 mil, pelo menos 4, 5 vai saber aceitar Exu e Pombogira. Porque são pessoas que não querem estudar. Todo mundo quer que todo mundo resolva o seu problema. Alguém pode resolver meu problema? Por que você não resolve o seu problema? Eu resolvi o meu. E você? Aprenda. O Deus está dentro de você. Então você tem axé, você tem força. O que te falta é conhecimento. Évora foi atrás de conhecimento. São Cipriano foi atrás de conhecimento. Maria Padilha foi atrás de conhecimento. Maria Mulambo foi atrás de conhecimento. E você? Você prefere se juntar com alguém que tem conhecimento, mas você não tem nada? Esse vídeo aqui é só para fazer vocês entenderem que a história da Pombogira, quem vai contar é você. Porque essas histórias já contaram. E tem muita coisa errada aí. Mas o nome do canal é Desvendando Sagrado. Essa semana, Sevilha, novamente. Dentro da catedral. Filmando a cripta, onde supostamente dizem que está enterrado Maria de Padilha. Não é à toa que eu fui no Real Casar, mas não fui lá. Não senti vontade. Alguma coisa me deu... não quero ir. Mas nós vamos agora. Semana agora. É. E aí, para quem quer ver a verdade, traduzida, tá? Do latim para o espanhol, do espanhol para a nossa língua portuguesa, e vocês vão ver. Uma coisa que eu já sei, que Maria de Padilha não tá lá dentro. E todo mundo vai lá e fala assim, eu senti a energia de Padilha. É igual Natal e Ano Novo, né, meu irmão? Hoje, véspera de Natal, a egrégora é então bom Natal. Só que o povo esquece. Enquanto sua ceia está cheia, sua mesa está cheia, o seu vizinho do seu lado está passando fome. Mas é a festa cristã. Hoje só pediu, a gente ia fazer um banquete lá, mas fazer uma coisa. Nath, faz uma tortinha, um negocinho aí, vamos comer um negócio diferente hoje. Dorme para amanhã a gente acordar, arrumar as malas, porque segunda-feira, ó, viagem pelo Portugal. Vamos pegar todo mundo dentro do carro, nós estamos no Jeep já para isso mesmo, entendeu? Para a gente conhecer de verdade, finalizar nossos processos, fazer os trabalhos agora que tem para fazer. Dia 20, partiu a minha terra amada Brasil. Que eu não... Nossa, eu vou embora. Vou não. Papo sério. Papo sério. Um lugar maravilhoso é a nossa terra e você não sabe disso. A gente só dá valor depois que a gente perde. O cara que cortou meu cabelo é cabeleireiro, ele me inscreveu no canal. O mesmo falou. Já tô aqui há 3 anos, tô louco pra voltar. Não dá pra mim mais não, meu velho. E ele é dono de salão de cabeleireiro. Tem dinheiro. O povo aqui está se matando. Vira e mexe, sério. Vira e mexe no noticiário. Se jogaram. Se jogou. Por causa de dívidas, por causa de falta de dinheiro, por causa de solidão. Nessa época agora é que vocês não veem, é que vocês não... Eu vou tentar filmar e vou mostrar pra vocês. Tem um telefone de autoajuda pra essa época, dona. Em que os europeus ligam. Os europeus ligam pra não se sentir sozinho. A Europa, o povo é bem velho aqui, né? A natalidade aqui foi pouca. O continente que mais tem jovens é, se não me engano, é africano, né? Depois vem o continente o nosso, Brasil. Telefone de autoajuda. É sério, eu vou filmar pra vocês verem. É um noticiário que passa na TV, no jornal e na internet. Pra você ligar pra lá e você não se sentir sozinho. Os bares aqui abrem pra receber pessoas, porque não tem família. E você tá aí com sua família querendo dinheiro. Daria de tudo pra estar aí no dia de hoje, aí no Brasil, comendo rabanada. Meu pai. Pra vocês falar que é mentira. Eu tô aqui filmando. Mas aquele senhor, ele tá sozinho. Ele estacionou o carro e tá lá sozinho. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra vocês verem. Ó. Deixa eu virar pra lá. Deixa eu levantar pra cá. Esse celular é muito bom. Galaxy Ultra.
Simples assim, meus irmãos. As pessoas aqui são sozinhas, solitárias. Pra ver se ela vê que é mentira. Mas vem pra cá achando que você vai ganhar dinheiro pra caramba. Vem. Vem preparado. E cuidado, pra não fazer como muitos fazem. Se matar trabalhando. Nossos Exus estão aí pra isso. Pra nos ensinar que não vale a pena você se sacrificar nessa vida pra não ter vida. Eu tô aqui, o dinheiro que eu ganho aqui, eu gasto aqui. É 6 por meia dúzia. Não vim pra fazer dinheiro. Por isso que eu tô bem, tô sorrindo. Eu vim por uma coisa que é muito cara. Conhecimento. Tem quase um mês ainda pela frente. Eu tô louco pra ir embora. Desde já agradeço a todos vocês. Essa semana, vários vídeos aqui pro canal. Beijo e até o próximo, hein? Vamos que vamos.